Olá, eu sou o João Henrique Barbosa. Eu sou Virgílio Sarmento. E eu sou o Felipe Sá. E esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Pois é, meus amigos. Hoje o programa é um pouquinho diferente do convencional. A gente está cada um aqui na sua residência e o Felipe vai dar um recado aí para a galera. É isso. Meus amigos, estamos aqui gravando dessa vez em um outro formato, né? O formato pelo Zoom. Decidimos não ir ao estúdio por enquanto. Nós estamos vivendo aí momentos difíceis no nosso país e buscando resguardar a saúde, a nossa saúde, a saúde também de todos os colaboradores, de toda uma equipe que integra também o Siga Direito. Decidimos, por hora, fazer o vídeo aqui, cada qual na sua residência, e assim todos possam se sentir seguros aí em relação à pandemia de Covid que nós estamos vivendo. Meus amigos, é um prazer imenso estar aqui, ainda que longe, mas próximo de vocês, vendo vocês, conversando, tendo o nosso bate-papo semanal, e eu não vejo a hora de poder também retornar ao labor, ao trabalho, e a gente poder trocar aquela ideia que a gente costuma trocar todos os dias. Obrigado, meus irmãos. Bom, João Henrique, qual que é o caso prático de hoje, meu amigo? Pois é, então hoje eu fui procurado por uma pessoa lá no cartório, né, um cliente, que queria fazer uma alienação num bem imóvel e ele me trouxe a matrícula do imóvel e nós falamos num vídeo recente, né, o que era a matrícula do imóvel, onde consta toda a história da vida, né, do registro daquele imóvel. E essa matrícula constava uma penhora, né, que estava anotada ali, registrada, né? E ele queria saber o que ele poderia fazer para poder escriturar esse imóvel diante dessa penhora que estava ali, né, na matrícula, né? E ele me narrou que esse imóvel era o único imóvel que a família tinha, que eles usavam para a vida deles, eles moravam, residiam nesse imóvel, né? E me perguntaram como que eles poderiam fazer para regularizar essa situação e escriturar este bem, né? Então, primeiramente, o que eu fiz foi orientá-lo a procurar um auxílio de um advogado, né? Essa é a parte mais importante, né? O papel do advogado num tipo de situação dessa é de suma importância, né? Para que possa orientar as partes, né? E orientar esse cliente específico. E aí eu pedi a ele para que procurasse um advogado e também disse a ele um pouquinho que tratava-se de um bem de família, né? Esse bem deles. Então, que com certeza uma solução existiria, né? Mas a minha orientação primordial foi essa, de pedir a ele que procurasse um advogado para orientá-lo. Mas eu acho que o que é mais importante é que a gente, nesse caso prático aí, nós temos a possibilidade de falar um pouquinho do bem de família, né? Exato. Eu acho que tá no imaginário popular, né? Eu acho que todo mundo sabe, alguns mais, outros menos, mas todo mundo sabe que a residência da família ela tem uma proteção legal, né? Ela não responde por dívidas, em regra, né? Por dívidas contraídas pelo casal, e é uma forma que o legislador encontrou de proteger aquele imóvel onde reside a família. Isso tem algumas características, tem alguns requisitos, mas em geral, o imóvel ele é blindado desse tipo de dívida. Foi muito bom você falar do advogado, né, João? É um profissional fundamental para esse tipo de atuação, porque, muito embora o imóvel possua uma proteção, e a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, essa proteção precisa ser levada ao judiciário, né? É preciso que um juiz reconheça que esse imóvel é, sim, um imóvel protegido para que aquelas dívidas não atinjam o patrimônio daquelas pessoas, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem a dizer aqui é procure um advogado que lide com essa área, que tem experiência, que ele vai ser capaz de proteger seu patrimônio através da ação competente para esse tipo de situação, né? Mas vamos falar um pouquinho aí, Felipe, do imóvel, do bem de família, né? Essa proteção que a lei deu aos imóveis familiares. Trata-se de uma proteção constitucional, né, meu amigo? O legislador já previa essa situação
de uma proteção familiar, de blindar o patrimônio familiar de eventuais problemas, execuções, né? Agora, desde que seja realmente e efetivamente o único bem de residência familiar. É importante que isso fique claro, né? Não basta você ter o imóvel residencial, né? E ter também outros bens. Esse imóvel tem que ser de cunho familiar e o seu único bem. É importante Exato. Que isso fique de todo claro à população, né? Mas, de fato, é uma proteção constitucional, é uma proteção que a lei ampara as famílias em relação a eventuais dívidas, execuções, né? E proteger o lar familiar. Eu acho que você tocou num ponto fundamental aí, né? A proteção ela decorre da lei, ela está prevista na Constituição, né? O direito à moradia é um direito constitucionalmente protegido, mas existe uma lei específica que tratou do assunto, a Lei 8.009. Então, assim, a primeira informação relevante para as pessoas é: você não precisa fazer nada, nenhuma medida, para que você tenha direito à proteção. Exato. Né? Ela é muito legal, bom. Ela está prevista na lei, ela é automática. Se você possui um imóvel residencial onde você mora com a sua família, esse imóvel, por si só, já está protegido. Quando a gente falou, você vai precisar de um advogado, não é para afirmar o seu direito, é para se defender caso alguém tente atingir o seu patrimônio. Então, é uma postura... Ou seja, eu não necessariamente preciso de uma anotação, eu não preciso de um registro para comprovar essa situação que você acabou de falar, porque é bem de família legal. Exatamente, está previsto em lei. Então, o advogado atua no sentido de, seu juiz, esse imóvel não pode ser atingido, não, porque ele é o bem de família. Então, é uma atitude defensiva do advogado, ela não é uma atitude proativa, no sentido de se buscar qualquer tipo de anotação, como você bem disse, né? Exato. E essa proteção, ela não é incondicional. Existem algumas exceções, eu acho que é importante a gente tratar aqui sobre as exceções, né? Porque o que não for exceção vai ser a regra e as pessoas vão poder compreender bem isso. Então, por exemplo, o veículo que eu tenho, que fica na minha garagem, ele é considerado bem de família, protegido? Não. Tá? O automóvel não é um bem de família. O bem de família é o imóvel residencial. Então, o automóvel está fora. Quer ver outra coisa? Obra de arte. Então, eu moro num apartamento e eu sou um colecionador de arte e eu tenho uma dívida grande para pagar com determinada pessoa. Essa pessoa entra na justiça contra mim, tenta penhorar meu imóvel, eu consigo dizer, não, é bem de família. Então tá, então eu quero penhorar as suas obras de arte. Obras de arte estão totalmente disponíveis para serem penhoradas. Elas não Perfeito. Constituem bem de família, né? Adornos suntuosos. Então, na minha sala, eu tenho um piano clássico, que na verdade eu não sou pianista, tenho lá para enfeitar a minha sala. Então, o piano é um adorno considerado suntuoso, que poderia, sim, ser objeto de penhora, né? Algumas dívidas também, pela sua natureza, permitem a penhora do imóvel. Veja que interessante. Então, olha lá, eu tenho um apartamento, esse apartamento está financiado pela Caixa Econômica Federal. Eu deixo de pagar o financiamento, certo? A Caixa Econômica pode vir a penhorar meu imóvel? Pode. Ela faz até mais, né? Porque normalmente é uma alienação fiduciária, um assunto para outra conversa, mas a Caixa pode atingir meu patrimônio para que eu perca ele, para quitar a dívida que eu tenho de financiamento? Pode. Pode. Mas é interessante do próprio imóvel que eu resido, certo? Verdade. Interessante você tocar nesse assunto, Virgílio, porque a gente volta a algumas questões e alguns vídeos que nós gravamos em que isso se trata também dentro do próprio cartório, porque a alienação fiduciária, que normalmente é feita para os financiamentos bancários, todo o procedimento de alienação e de recuperação do bem quando o bem está em mora é feito de forma administrativa. Sim. Né? Você não precisa demandar a justiça. Então, ou seja, até a própria alienação fiduciária que você acabou de falar, é tudo resolvido de forma administrativa no cartório de imóveis, por exemplo.
né? O credor vai, notifica o cartório de imóveis à mora, né? E aí tem todo um procedimento administrativo, mas ocorre de forma rápida e dinâmica. E além dessa questão da alienação, né, existem outras exceções também, né? Então, por exemplo, para fins de cobrança de pensão alimentícia, né? Então, você aí que está devendo pensão alimentícia, só tem um imóvel e acha que ele não vai ser penhorado porque é um bem de família, felizmente pode ser penhorado sim, né? E pode ser utilizado para o pagamento da pensão. Assim como também, se o imóvel foi adquirido, por exemplo, com recursos oriundos da prática de crimes, né? Então, por mais que seja um único bem, seja o bem da família ali, mas se ficar comprovado que ele foi adquirido com recursos indevidos, ele pode sim ser utilizado para pagamento ou devolução de dinheiro horário, que seja, né? Débito de condomínio também, né? IPTU do próprio imóvel. Dívidas trabalhistas relativas aos trabalhadores domésticos, né? Então, as pessoas que trabalham naquela residência, se você não paga o salário corretamente, está devendo alguma coisa relativa àqueles trabalhadores, você também pode perder o seu imóvel para fins de quitação dessas dívidas. Como o João falou, o IPTU, né, TLP, que são impostos diretamente ligados ao imóvel, também podem ser dívidas desses impostos, também podem recair sobre o imóvel. E um que todo mundo já ouviu falar, né? Fiança em contrato de locação. Esse caso é um caso muito comum. Então, a maior prova de amor não é nem o casamento, não. É ser fiador no contrato de aluguel. Algumas coisas mudaram para o fiador, né? Hoje em dia ele tem o poder de sair do contrato, né? Tem umas regras a isso, inclusive a própria notificação extrajudicial. Ele fica amarrado um tempo, né? Mas pelo menos ele consegue hoje se livrar de uma bomba, digamos assim, muito maior, um problema muito maior, porque antigamente ele não podia nem sair, você imagina. Então ele consegue hoje limitar a dívida dele a uma pequena parte, por exemplo, né? Mas realmente há uma blindagem em relação ao patrimônio familiar, mas existem, é claro, as suas exceções, e essas exceções a população tem que ficar de olho, tem que ficar ligada e se antever a essa situação, obviamente procurando a assistência e o advogado, que nesse caso pode orientá-los de uma forma muito segura. Só para ficar mais claro, Felipe, a questão da fiança, né? Então vamos lá. O João Henrique vai alugar um apartamento e aí o locador pede para ele: olha, indique aí 2 fiadores. Aí eu vou ser fiador, o Felipe vai ser fiador. O que quer dizer isso? Se o João Henrique não pagar o aluguel, eu e Felipe somos obrigados a honrar aquela dívida do João. Se eu e Felipe, não tivermos recurso para pagar a dívida do João, os nossos imóveis podem ser objeto de constrição para pagamento dessa dívida de aluguel, ainda que sejam nossos bens de família. Olha que loucura. Então, o fiador do inquilino não pode se defender dizendo: olha, é bem de família. Não, porque o contrato de fiança está dentro das exceções, então você não pode invocar essa defesa. Então, é muito sério. Ser fiador de alguém é algo muito sério. A gente ouve muitas pessoas que se arrependem quando já é tarde demais, né? Verdade. João, então não deixe de pagar o seu aluguel, cara. Outra coisa interessante aqui, um assunto muito interessante, né? Se alguém que já sabe que está endividado, certo? Então, imagine uma pessoa que tem muito dinheiro, mas está endividado e essas dívidas estão crescendo absurdamente. Aí ele tem um imóvel ali de 500 mil. Aí ele pega, sabendo que ele está falido, ele pega o resto de dinheiro que ele tinha e compra um imóvel de 1 milhão, só para proteger mais patrimônio. O juiz pode, caso fique caracterizado que ele fez isso de má fé, desconstituir essa compra para que ele só consiga proteger aquele imóvel anterior, que tinha um valor menor. Então, toda tentativa de enganar os seus credores, até por meio de uma aquisição de um imóvel mais valioso, ela pode ser objeto de contestação na justiça. Tá? Então, é muito interessante isso. Outra hipótese que me veio à cabeça agora. Eu tenho 2 imóveis, certo?
utilizo os dois como residência. Então, eu moro, sei lá, 15 dias aqui, 15 dias no Rio de Janeiro, por exemplo, porque eu tenho um trabalho que me exige viagens constantes. O imóvel de Brasília vale 1 milhão. O imóvel do Rio de Janeiro vale 1,5 milhão. Qual é o bem protegido? É o de menor valor, é o de 1 milhão. Tá? Por quê? Para que eu não fraude ninguém, para que eu não deixe de pagar a quem eu devo. Então, a justiça vai exigir que eu né? Vai exigir que a proteção recaia sobre aquele bem de menor valor, no caso, o imóvel de 1 milhão de reais. O de 1,5 milhão, ele não vai ficar protegido. Né? E um último ponto que eu anotei aqui, o imóvel rural. Tá? Então, eu tenho uma fazenda. Aquela fazenda inteira é protegida? Não. Só a sede da fazenda e os móveis que guarnecem aquela sede da fazenda. Fala, Felipe. Não, era isso mesmo. Estava concordando exatamente com o que você acabava de falar, meu amigo. Então, assim, a proteção, ela não é absoluta, né? A gente também acha que eu posso ficar devendo aqui o que eu quiser porque é bem de família. Não é bem assim. Né? Obviamente que existem situações em que a justiça vai agir de modo a que você não passe a perna em ninguém, né? Protegendo ali a tua família, né? O teu patrimônio básico de sobrevivência, para não deixar ninguém também na rua por causa de dívida, mas com limites muito bem estabelecidos na lei. Né? E o que a gente normalmente sempre orienta, né, Virgílio e João, é exatamente, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, é tentar buscar realmente as técnicas de mediação e conciliação. Eu acho que tanto o credor tem seus direitos, assim como também o devedor tem seus direitos, e às vezes até pretende pagar a dívida, até pretende de uma outra forma restabelecer aquele contrato, de forma que ambos consigam se comunicar ainda que com recursos financeiros. Então, buscar a mediação, a conciliação, buscar realmente novos acordos para tentar pagar a dívida é sempre o melhor caminho. E os advogados também atuar mais nessa área, né, de tentar conciliar, de contratar, a fim de evitar maiores demandas judiciais. Né? É óbvio que existem situações que realmente somente o próprio judiciário para poder decidir, mas buscar realmente a conciliação e novos contratos, fazer de forma amigável, sempre será o melhor caminho. Pois é, meus amigos, acho que é isso, né? Acho que falamos hoje de um tema super interessante, que é o bem de família. As pessoas têm muita curiosidade a respeito disso, é algo que está na vida de muitos brasileiros, né? Principalmente num momento de economia turbulenta, como estamos vivendo agora, né? Por conta da pandemia. É um instituto e um direito que as pessoas possuem, precisam saber que ele existe, né? Então é isso. Maravilha, meus amigos. Foi um prazer falar com vocês novamente. O tema foi muito pertinente, eu acho que a gente vai esclarecer muitas dúvidas, né? Lembrando sempre, procurem um bom advogado. O advogado é função essencial à justiça e ele pode salvar uma vida inteira de patrimônio, desde que você o procure a tempo. Não deixe entornar o caldo para procurar um advogado, não. De preferência, o consulte previamente a realização de negócios. Com certeza você não vai se arrepender. Sem sombra de dúvida. É isso aí, meus amigos. Esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Siga a gente nas redes sociais, compartilhe os vídeos, curta, interaja com a gente, mande suas perguntas e fique sempre por dentro.